Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus, né? Nós estamos alegres porque o Senhor tem nos sustentado com a sua mão poderosa. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa bispa Nair. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Abinaí, pastora Meire, pastor Lucas, todos os demais da nossa diretoria. Louvar a Deus também pela vida da professora Glaucia, nossa diretora da FACEB, Faculdade Assembleiana do Brasil. Louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, minha amada, idolatrada, salve, salve. Glória a Deus, né? Obrigado, viu, meu amor, por estar presente aqui. Meu filho Luiz Neto, também meu pai que está ali me acompanhando. Obrigado pela presença de vocês. Meus queridos, nós estamos em uma escola, não é? E quando nós falamos em escola, nós falamos de alunos. E quando nós falamos em alunos, nós falamos de estudantes. Mas há uma diferença, né? Entre o aluno e o estudante. Nem todo aluno é aprovado. Nem todo aluno é esforçado. Nem todo aluno tem interesse em estudar, em aprender. Agora, o estudante é aquele que vai mais além, não é? Então, que nós possamos estar aqui nessa manhã em uma escola, não como um mero aluno, mas como um bom estudante da palavra de Deus. Amém? Que eu e você possamos estar aqui como um bom estudante da palavra de Deus. Porque o estudante, ele vai mais além do que o aprender. O estudante, ele aprende e ele reaprende. Há uma diferença, né? Entre o aprender e o reaprender. Porque quando eu aprendo, eu quero aprender mais um pouco. E aprendendo mais um pouco, eu reaprendo. Tem um filósofo francês chamado Merleau-Ponty. Tem uma frase dele que eu gosto muito. Ele disse o seguinte: estudar, pensar, filosofar é reaprender a ver o mundo. Então nós estamos aqui nessa manhã com esse espírito de reaprender, né? Que nós possamos estar aqui como crianças, ávidos por aprender algo novo, ávidos por aprender algo novo da parte de Deus. E essa lição, ela é uma lição muito interessante. Esse tema é um tema interessantíssimo, porque ele vem no início do ano e nós precisamos de sermos avivados, né? Desde o início do ano e sempre. O avivamento, ele é contínuo, né? A palavra de Deus diz lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, quando o profeta Abacuque, ele fez uma das orações mais belas, né? Quando ele disse o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, não é? Aí nós temos, junto com o avivamento, a palavra. Não existe avivamento sem Bíblia, não existe avivamento sem palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha o temor. Não existe avivamento sem temor, sem arrependimento, sem conversão, não é? E aí ele pede: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O que é isso? Continuidade. O avivamento é contínuo, né? Eu, por exemplo, discordo. A gente ouve muito aí uma frase assim: nesses últimos dias Deus vai derramar um avivamento sobre a terra. O avivamento já foi derramado há 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes. Ele está disponível, ele está aí. Basta buscarmos, basta desfrutarmos, basta querermos e recebermos esse avivamento. Então o avivamento, ele é contínuo, né? Então o bispo Oídes foi muito feliz quando ele escreveu essa revista sobre o avivamento, não é? O avivamento é algo que precisamos estar constantemente buscando esse avivamento. E como alunos, né, como estudantes,
que é mais do que o aluno, nós precisamos estudar cada dia mais, né? O profeta Oséias, ele disse o seguinte: conheçamos, não é? E aprendemos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós estamos aqui para conhecer, nós estamos aqui para prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. E eu estava meditando sobre o avivamento, não é? Sobre o pentecostalismo, e teve um versículo na Bíblia que me chamou muita atenção, que é Provérbios 22, versículo 8. Provérbios 22, versículo 8, lá está: o que semear a não é esse, eu acho que eu confundi aqui, eu vou procurar aqui, depois eu falo para os irmãos qual será. Mas é aquele versículo que ele diz o seguinte: não remova os marcos que os teus pais colocaram. Não remova os marcos que os teus pais colocaram. Esse versículo me chamou muita atenção, porque nós estamos falando, meus queridos, de pentecostalismo, não é? E o nosso pentecostalismo, o meu pentecostalismo, o seu pentecostalismo, enquanto assembleianos, ele é o pentecostalismo clássico. Repita comigo: pentecostalismo. Repita comigo: pentecostalismo clássico. Eu e você somos da Assembleia de Deus, amém? Quem é assembleiano aí, dá um glória. Amém, não é? Temos o quê? Temos uma igreja, temos uma denominação, temos um pastor. Então eu e você que somos assembleianos, nós somos pentecostais. Mas qual pentecostal? Qual a classe de pentecostal que eu sou? Pentecostalismo clássico. Oh glórias! Eu sou pentecostal clássico. Dou glória a Deus, falo línguas estranhas, não é? Sou cheio do Espírito Santo, por quê? Essa é a minha identidade. E esse versículo me chamou muita atenção, porque nós não podemos retirar os marcos que os nossos pais, que os nossos antecessores, né, no início dessa obra, firmaram. E nós precisamos permanecer como pentecostais clássicos, para aprender um pouco do Senhor, mais e mais, cada dia mais um pouquinho. E antes de entrar propriamente aqui nos tópicos da lição, eu queria falar um pouco do movimento pentecostal, não é? Do movimento pentecostal. Vamos lá. O movimento pentecostal, irmãos, o movimento pentecostal brasileiro, ele é oriundo do avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Quando Deus levantou um homem, um pastor cheio do Espírito Santo, negro, um afrodescendente, chamado William Seymour. E o William Seymour então começou a orar ali na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E a história diz que o William Seymour orava 7 horas por dia. Oh, glória a Deus! Não existe avivamento sem oração. Quer ser avivado? Ore. Começa amanhã mesmo aqui na igreja, né? Às 6 da manhã. E o William Seymour orava 7 horas por dia. E Deus derramou um grande avivamento ali na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E esse avivamento chegou ao Brasil. Então tudo começou dali. Nós, pentecostais brasileiros, somos frutos do reavivamento da Rua Azusa. Não esqueça disso. Rua Azusa, William Seymour, grande homem de Deus. E em 1910 nós temos a primeira divisão do pentecostalismo brasileiro, que veio, né, lá da Rua Azusa, que chegou ao Brasil. Nós temos o pentecostalismo clássico. E o pentecostalismo clássico, ele é dividido, alguns autores vão dizer que ele é dividido por ondas, né? Por partes. E a primeira onda, a primeira parte do pentecostalismo clássico, ele é formado por duas denominações. 1910
chega no Brasil a CCB, Congregação Cristã no Brasil, fundada pelo italiano Luigi Francescon. Luigi Francescon. A segunda denominação do chamado pentecostalismo clássico, a Assembleia de Deus, fundada em Belém do Pará, 18 de junho de 1911, não se esqueça, 18 de junho de 1911, em Belém do Pará. 2 missionários suecos, como eles chamavam? Daniel Berg e Gunnar Wingre, e as suas esposas. Né, pastora Meire? Não podemos esquecer das mulheres. Vamos vencer esse machismo, né? Os irmãos já observaram? Fala em Daniel Berg e Gunnar Wingre, mas não fala das mulheres. Eles eram casados, eles não eram solteiros. Daniel Berg, Sara Berg, mulher de Deus. Gunnar Wingre, Frida Wingre. E olha, Frida Wingre foi uma mulher que viveu muito além do tempo dela, pastora Binay. Musicista, pianista, jornalista, poetisa. Frida Wingre. Quem já ouviu? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Esse hino é da Frida Wingre. Quem já ouviu? Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. É da Frida Wingre. Quem já ouviu? Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. Frida Wingre, oh glória, veja bem. Viva as mulheres! Vamos dar uma salva de palmas para as mulheres? Aplauda as mulheres. Isso. Então, todas as vezes que nós falarmos da história do pentecostalismo, nós precisamos incluir as mulheres. Daniel Berg, Sara Berg, Gunnar Wingre, Frida Wingre fundaram a Assembleia de Deus em 1911. Eles vieram dos Estados Unidos. Foram impactuados pelo reavivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos. Eles não vieram da Suécia, eles estavam nos Estados Unidos. Pegaram o navio, vieram, chegaram em 1910, novembro de 1910. Foram para a Igreja Batista. Mas, como eles já tinham tido experiência com o avivamento, a Igreja Batista teve divergência. E eles precisaram sair da Igreja Batista, porque eles já eram batizados com o Espírito Santo, já falavam línguas estranhas. E aí eles saíram com um pequeno grupo de pessoas e foram para a casa de outra mulher. Olha só, mais uma vez as mulheres. E essa mulher chamava-se Celina Albuquerque. E foi na casa dela, né, no bairro do Complexo Lusitânia, em Belém do Pará, que iniciou a Assembleia de Deus. Primeiramente com o nome de Missão da Fé Apostólica, e depois Assembleia de Deus. Você pode dar uma glória a Deus pela sua igreja, pela Assembleia de Deus? Glória a Deus. Então, entre 1910 e 1950 nós temos a primeira onda, que é o chamado pentecostalismo clássico, né? 1910 a CCB, em 1911 a Assembleia de Deus no Brasil, com Daniel Berg, Sara Berg, Gunnar Wingre e Frida Wingre. Depois nós temos o chamado pentecostalismo de transição, ou pentecostalismo, né, intermediário. Ele vai aí dos anos 50 até os anos 70, por aí. E nesse período vai surgir o quê? Vai surgir a Igreja O Brasil para Cristo, fundada pelo pastor Manuel de Melo. Depois nós temos a Igreja Pentecostal Deus e Amor, fundada em 62 pelo Davi Miranda e sua esposa, Ereni. A esposa de Manuel de Melo é Ruth. E depois nós temos a Igreja do Evangelho Quadrangular,
fundada por uma missionária chamada Aimee. Foi fundada nos Estados Unidos, chegou aqui o Brasil nessa época, né? Essa década de 60 por aí. A Igreja do Evangelho Quadrangular. Quadrangular porque eles acreditam que daquelas 4 pilares, né? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará. Então esse aí é o pentecostalismo de transição, é a segunda onda, não é? E chegamos à terceira onda, né? Que é o neopentecostalismo. A partir do início de 70, veio o neopentecostalismo. Aí foi surgindo as igrejas, né? Universal do Reino de Deus, Internacional, Igreja Vida Nova, Igreja Renascer. Então essas são as divisões do chamado pentecostalismo. Pentecostalismo. Eu estava um dia numa sala de aula e um professor me perguntou o seguinte: quem fundou a Assembleia de Deus no Brasil, Giovanni? Aí eu disse assim: Daniel Berg, Gunnar Vingre, Sara Ving, Frida Ving. Até aí tudo bem, né? Aí ele fez a segunda pergunta e ele me apertou, pastor Mateus, que ele me perguntou o seguinte: e em Goiás, quem fundou a Assembleia de Deus? Se perguntasse para você, você saberia? E aí ele falou: mas como é que você faz parte de uma instituição tão antiga e você não sabe quem é o fundador? Fiquei com vergonha, né? Não é, pastor País? Fiquei com vergonha. Se você vai lá no Adventismo e pergunta, eles sabem na ponta da língua. Ah, quem fundou aqui é o Guilherme Miller. Se você vai lá nas Testemunhas de Jeová, eles sabem na ponta da língua. Charles Taze Russell fundou aqui, né? Se você vai lá nos Mormons e pergunta, eles sabem na ponta da língua, né? Ah, eu sei quem que é o nosso fundador, e assim vai. E aí eu falei: preciso estudar. Tem que deixar de ser aluno e virar estudante. Muito bem. O movimento pentecostal chegou em Goiás, meus irmãos, em 1935. Trazido por uma mulher. Olha aí, mais uma vez as mulheres, né? Essa mulher, ela chamava, tá lá, né? Essa mulher, ela chamava Matilde Paus. Pode passar mais para frente, até chegar no, por favor, eu coloquei ali no início do movimento pentecostal em Goiás, não é? O movimento pentecostal chega a Goiás. Quando nós falamos em movimento pentecostal em Goiás, nós temos que falar de 4 pilares. É impossível falarmos sobre o movimento pentecostal em Goiás. Toda hora minha língua quer enrolar com pentecostal. É difícil falar, né? Vocês sabem que a palavra pentecostal ou pentecostalismo, ela vem de uma palavra grega que significa 50, cinquentena, né? Por quê? Porque a festa de Pentecostes, ela era realizada 50 dias após a Páscoa, não é isso? 50 dias após a Páscoa. Jesus, quando ele ressuscitou, ele ficou quantos dias aqui, antes dele ser assunto aos céus? 40, né? Jesus, entre a sua ressurreição e a sua ascensão, ele ficou 40 dias, não foi? E tudo indica que a igreja ficou no cenáculo orando 10 dias. 10 dias. Por quê? Porque com 50 dias e cumprindo-se o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo coincidiu com a festa de Pentecoste em Jerusalém. Ali houve a descida do Espírito Santo. Por isso que nós somos chamados de pentecostais. Porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. E Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Não tem como falarmos, meus queridos, sem o movimento pentecostal em Goiás, sem falarmos desses 4 pontos. Em 1935, Deus levanta uma missionária chamada Carolina Matilde Pausen. Carolina Matilde Pausen. Essa mulher era norte-americana, ela saiu lá dos Estados Unidos da América e veio para Catalão em 1935, trazendo a mensagem pentecostal. Foi uma grande mulher, a Matilde Paus.
Depois nós temos o segundo ponto histórico. Em 1936, chegou a Assembleia de Deus em Goiás, fundada pelo pastor Antônio do Carmo Moreira. Antônio Moreira e sua esposa Ana Moreira, né? O Antônio Moreira, ele era negro, ele era também um afrodescendente. Veja, né, o tanto que o movimento pentecostal ele é ligado com a afrodescendência, né? E Deus levantou Antônio Moreira para abrir a Assembleia de Deus em Goiás em 1936. A Assembleia de Deus chega para cá praticamente junto com Goiânia, né? Goiânia foi fundada em 1933 pelo médico Pedro Ludovico Teixeira e sua esposa Gessina de Borges Teixeira. A antiga capital era Goiás, não é? E Pedro Ludovico revolucionou o estado quando ele peitou todas as oligarquias que tinha na época, né? E aí então o que ele faz? Traz a cidade para Goiânia. Primeiro ele olhou alguns outros lugares: Orizona, Silvânia e Campinas, que é a Campininha. Campinas tem mais de 200 anos, o bairro de Campinas. Campinas era um município de Goiás, né? De Goiás. E aí então Pedro Ludovico, não é, resolve optar por Campinas e desapropriou 3 fazendas: a fazenda Crimeia, a fazenda Botafogo e a fazenda Vaca Brava. E nessas 3 fazendas então surgiu Goiânia. Foi feito um concurso para escolher o nome da cidade e o nome vencedor foi Petrônia. A pessoa, você falar: onde você mora? Eu moro em Petrônia. Mais feio, né, pastor Binay? Para a nossa alegria ficou Goiânia. A pessoa, você falar assim: eu moro em Petrônia, porque Petrônia vinha de Pedro. Olha a humildade dele. Talvez se fosse hoje, né, o camarada talvez aceitaria, né? Talvez o político hoje aceitaria, né, pastor? Porque inflar o ego, não, porque Petrônia vem de Pedro, né? Mas aí ele achou feio. E ele olhou lá nos votos, ele achou tinha um professor que chamava, colega nosso, professor Alfredo de Castro, um grande professor, dava aula de francês no Liceu de Goiás. E o Alfredo de Castro votou por Goiânia. E aí o Pedro Ludovico falou: não quero Petrônia, vai ser Goiânia. E decidiu por Goiânia, que significa terra de muitas águas, porque é cercado de córregos, né? Agora imagina se todos esses córregos que cortam Goiânia estivessem todos limpos. Infelizmente, não é? Estão todos sujos. Lamentavelmente, bastante sujos. Goiânia, terra de muitas águas. Então, Goiânia estava sendo construída e precisava de quê? De mão de obra. Goiânia foi construída no projeto do Getúlio Vargas, que era o presidente da época, chamado de Marcha para o Oeste. Getúlio Vargas queria povoar o centro-oeste para chegar até o norte e depois a Amazônia. Ele queria povoar porque tudo estava só entre Rio e São Paulo. Aí ele falou: nós precisamos mudar essa realidade, né? Temos que expandir o Brasil para o centro. Aí ele fez um projeto, o Getúlio Vargas, chamado Marcha para o Oeste. E aí então a Marcha para o Oeste foi fundamental para que Pedro Ludovico Teixeira, tem um museu Pedro Ludovico ali perto do Bosque dos Buritis, vocês visitam lá, está aberto de segunda a sexta. Então lá tem toda a história do fundador e da fundadora, a dona Gessina. A casa dele hoje é o museu, não é? E então o que acontece? Aí foi feita em Goiânia. E Pedro Ludovico queria trazer pessoas para cá. E veio um senhor, mestre de obras, negro, Antônio Moreira, para trabalhar no Palácio das Esmeraldas. Quando ele chegou aqui, Paulo Leivas Macalão, nosso fundador, né, da Assembleia de Deus de Madureira, ele e a sua esposa, irmã Zélia, uma grande mulher, Zélia Brito Macalão. Inclusive esses dias morreu, né, o filho deles. Só tinha um filho, né, pastor Bilay? Falei, recente, né? O Paulinho, né? E o Antônio Moreira então recebeu ordem de Paulo Leivas Macalão para que abrisse em 1936 a Assembleia de Deus do Estado de Goiás. E ele realizou o primeiro culto na beira do Botafogo, setor universitário ali era a região de invasão, de barracos de tábua, onde os construtores moravam, né? Foi ali naquelas imediações ali do setor universitário, hoje setor universitário, na casa de um irmão chamado Benedito Timóteo. Eu conheci o Benedito Timóteo, ele morreu com quase 100 anos.
tive a honra de conhecê-lo. Na casa dele, iniciou-se em 1936 a Assembleia de Deus. Então, vá lá, os pilares: 35, Catalão com Matilde Paus. 36, Antônio Moreira e sua esposa, a fundação da Assembleia de Deus em Goiânia. Pode prosseguir. E em 1943, nós temos, aliás, antes de 43, nós temos em 1940, a fundação da Assembleia de Deus em Anápolis. Matilde Paus e Antônio Moreira fundaram a Assembleia de Deus em Anápolis. Em 1940, na casa do irmão José Inácio de Freitas, pai do pastor Antônio Inácio de Freitas, que é o primeiro pastor consagrado em Goiás da Assembleia de Deus de Madureira. Pastor Antônio Inácio, esposo da irmã Ana Freitas. Foram grandes desbravadores, né? Grandes desbravadores. Então, são 4 pontos fundamentais: 35, Matilde Paus; 40, 36, Goiânia; 40, Anápolis; e 43, o avivamento de Samambaia. Meus irmãos, a fazenda Samambaia, ela fica no município de Aurilândia. Lá houve, em 1943, um dos grandes avivamentos do Brasil. Deus derramou um avivamento assim inexplicável nessa fazenda. E os meus avós, né? Meus avós maternos, Avelino, Sebastiana, o meu tio-avô, pastor Jaime Antônio de Souza, estavam presentes lá nesse avivamento de Samambaia. Então, eu sou remanescente, né? Desse avivamento de Samambaia. Mas não quero ser só remanescente, não. Eu quero ser avivado todo dia e toda hora. Amém? Nós não podemos viver um evangelho de passado, né? E nem um avivamento de passado. O avivamento tem que ser contínuo. Mas isso é história, para não esquecermos, né? Então está aí os 4 pontos históricos do movimento pentecostal em Goiás. 1935, Catalão com Matilde Pausen. 36, Antônio Moreira, Goiânia, Goiás. 40, Anápolis, Matilde Pausen e Antônio Moreira. E 43, né? Fazenda Samambaia. A Matilde Paus, irmãos, ela pertencia à Igreja Calvário Pentecostal. Depois ela passou a se chamar Igreja de Deus no Brasil. A Matilde Paus é a fundadora da Igreja de Deus no Brasil. Ela veio dos Estados Unidos, iniciou o movimento pentecostal na região da chamada Estrada de Ferro, né? Que a gente, quando tinha Estrada de Ferro, Catalão, Ipameri, Pires do Rio, Orizona, Três Anjos, Ouvidor, né? Muito bem. A Matilde Paus, ela deixa para nós um grande legado, né? De trabalho na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, porque ela trabalhou no início com Paulo Macalão, fundador da Assembleia de Deus de Madureira no Brasil, juntamente com sua esposa, a irmã Zélia. A irmã Zélia também fundou a Cibem, foi ela que foi a fundadora, né? Grande mulher. Passa para frente, por favor. Matilde Paus foi discipuladora de alguns pastores pioneiros da Assembleia de Deus em Goiás. O pastor Antônio Inácio foi discípulo dela. O pastor Geraldo Mariano foi discípulo dela. Inclusive foi lá em Catalão, né? Que o pastor Geraldo, um certo dia, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e tinha uma mulher lá. Essa mulher chamava Joana Messias, e a Joana Messias morreu. Você lembra desse testemunho da Joana Messias, pastor Binay? Ela morreu, e o pastor Geraldo Mariano orou, e ela ressuscitou, não é? Até pouco tempo estava viva ainda em Taguatinga, né? Taguatinga Norte. Não sei se morreu de novo, né? Muito bem. Matilde Paus, a fundadora da Igreja de Deus. Não podemos esquecer que Deus levantou uma mulher para acender a chama pentecostal no estado de Goiás. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Que Deus continue levantando homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluias. 1936, né? Não vamos esquecer mais, né? Assembleia de Deus chega em Goiás em 1936, pelo pastor Antônio Moreira do Carmo. Não é parente do pastor Uídes, não, só os sobrenomes que coincidem. Me perguntaram um dia se tinha parentesco com o bispo Uídes, mas não tem, só coincide os sobrenomes. Antônio Moreira, né? Veio trabalhar na construção do Palácio das Esmeraldas, já falamos. Recebeu ordens do pastor Paulo Macalão para que iniciasse a Assembleia de Deus no estado de Goiás, que se iniciou por Goiânia, na região do setor universitário, na residência do irmão Benedito Timóteo. O primeiro batismo nas águas foi realizado em 37, no córrego Botafogo, não é? E dentre os primeiros crentes batizados é o casal
Florencio e Maria Francisca. Eu tive a honra de conhecê-los. Eles moravam do lado da igreja da 55. E o pastor Gilson Guilherme, o pastor Baminaí lembra do Gilson Guilherme. Ele foi um dos primeiros, né, que foram batizados nesse primeiro batismo da Assembleia de Deus no estado de Goiás. E a primeira Assembleia de Deus no estado de Goiás ainda existe? Existe, não é? Está lá para contar a história. Se alguém te perguntar, onde está a primeira Assembleia de Deus do estado de Goiás? Na rua 55, número 180, perto do Mutirame do Colégio Santo Agostinho. Se você passar lá na porta, ela está assim. Hoje é a sede do Campo Central, né, pastor Darlan? Lá está escrito assim, Assembleia de Deus, tem uma placa lá, desde 1936. Amém? Então lá está a história que não pode morrer, não é? Está lá a história da Assembleia de Deus no estado de Goiás. A Assembleia de Deus chega em Anápolis em 1940, já falamos, né? O pastor Antônio Moreira, juntamente com a missionária Matilde Paulo, fundaram a Assembleia de Deus em Anápolis, na casa do irmão José Inácio, pai do pastor Antônio Inácio. Em 43, Samambaia pegou fogo. Lá em Samambaia tinha um grupo eles eram mineiros, inclusive estavam meus avós, que eu já disse. Eles vieram de Minas na década de 40 para trabalhar nas lavouras em Goiás. Mais de 80 famílias, tudo mineiros, aquela região de São Gotardo, Arapuá, Patos, Patrocínio, era tudo mineiro, eram os mineiros, né? E eles vieram para trabalhar na fazenda Samambaia. E um certo pastor chamado Abrão Gonçalves de Melo, Abrão Gonçalves de Melo é o avô do Gustavo Mendanha, não é? Era lá de Iporá, pastor Abrão, conheci também. E um certo dia, aliás, uma certa noite, ele teve um sonho. Irmãos, é muito bom falar de pentecostalismo, né? E o Abraão teve um sonho com a revoada de pombos brancos, descia sobre a fazenda Samambaia. Oh, glória a Deus, aleluia. Pastor Paim sabe dessa história, né, pastor Paim? Os pombos desciam sobre a fazenda Samambaia. E aquilo ele ficou muito encabulado. Eles eram todos presbiterianos, não conhecia o pentecostalismo, não sabia que era falar línguas estranhas, não conhecia sobre o batismo com o Espírito Santo. E o Abraão então foi contar esse sonho para um pastor pioneiro que tinha aqui em Goiás, chamava Manuel de Souza. Ô, pastor Manuel de Souza, eu tive um sonho assim. Encontrou com o Manuel de Souza em Nazário. E junto com o Manuel de Souza tinha um pastor chamado Divino Gonçalves dos Santos. E o pastor Divino Gonçalves dos Santos ia assumir a igreja de Nazário. E o pastor Manuel de Souza, aleluia, glória a Deus. Falar de avivamento é bom. Você é batizado com o Espírito Santo? Glorifica a Deus por esse dom. Oh, glória, aleluia. Vamos começar o ano avivado. Aqui tem avivamento, amém? Pode dar glória a Deus pelo avivamento aqui, nosso, sempre. Oh, glórias. E o pastor Manuel de Souza, muito usado, tomou outra direção, pastor Binay. Olha só, né? Precisamos andar na direção do discernimento do Senhor. Falou, pastor Divino, o senhor não vai mais tomar posse em Nazário. Você vai acompanhar Abraão até a fazenda Samambaia. Eu já disse, fazenda Samambaia é município de Aurilândia, pertinho aqui, né? Lá tem um córrego também, Samambaia. E o pastor Divino, bem novo, bem jovem, chegou lá na fazenda Samambaia e reuniu esses presbiterianos e começou a falar que Jesus salvava, curava, mas que Jesus também batizava com o Espírito Santo e com fogo. Glória. E quando ele começou a pregar, Jesus começou a batizar os presbiterianos com o Espírito Santo. Batizou um daqui, batizou um dali, batizou um dali. Daí a pouco a irmã cai, paf, foi arrebatado em espírito. Oh, glórias.
E ela foi arrebatada em espírito e ficou lá uma meia hora. Daí a pouco ela recobrou, voltou e falou: tive uma visão, cheguei no céu, oh glória a Deus, vi um livro na mão do anjo, era o livro da vida. E naquele livro estava escrito Abraão Gonçalves de Melo. Quando ela falou assim, Abraão estava lá na porta, veio de lá correndo, falando línguas estranhas, também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus. E todos aqueles que estavam ali começaram a falar em outras línguas. E ali em Samambaia, Deus levantou um batalhão. E aquela igreja tirou a placa, não era mais presbiteriana, arrancaram a placa e colocaram Assembleia de Deus de Madureira. Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Oh, aleluia. O avivamento de Samambaia sacudiu toda aquela região. Ali foi Paiporá, São Luís, Paraúna, Ivolândia. E foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo, né? E se você está aqui, eu estou aqui, porque nós somos também frutos do avivamento de Samambaia. Não é? O avivamento de Samambaia. E Jesus Cristo continua avivando, continua renovando, continua batizando com o Espírito Santo. Então está aí, não é? A gente precisa conhecer a história, né? A gente precisa conhecer a história. Muito bem. E depois, né? Em Samambaia Deus levantou. Hoje, devido às pessoas mudando, quase não tem mais a congregação de Samambaia. Tem a congregação de Buriti, não é? Ainda. A fazenda Buriti é remanescente de Samambaia. A fazenda Buriti hoje, ela fica no município de Iporá e tem uma congregação que é de Iporá. Mas ficou aí, né, meus irmãos? Ficou aí o legado desse avivamento de Samambaia. Muito bem. E nós temos aí os primeiros pastores, né, consagrados na Assembleia de Deus em Goiás. Os primeiros pastores assembleianos. O pastor Antônio Inácio, sua esposa era a irmã Ana, né? Ele faleceu, quando ele faleceu ele morava no Guará, já estava já jubilado. Esse é o primeiro pastor consagrado em Goiás. O segundo foi o pastor Divino, faleceu em Taguatinga, né? Distrito Federal. A sua esposa era uma escritora também de mão cheia, né? A irmã Isbela. A irmã Isbela escreveu um livro da editora Betel, Mulheres na Bíblia, excelente livro, depois vocês leiam, pela editora Betel, Isbela Fonseca dos Santos, né? E também são pioneiros da Assembleia de Deus no Distrito Federal. O primeiro culto da Assembleia de Deus no Distrito Federal foi em 1957, não é? 57. Os pastores Antônio Inácio, Jaime Antônio de Souza, Antônio Alves Carneiro, Jacomo Guido da Veiga, Divino Gonçalves dos Santos, eles fizeram o primeiro culto no Núcleo Bandeirante. Antigamente lá chamava Cidade Livre. Então em 57, no meio da poeira, né? Esses homens desbravaram também o Distrito Federal e ali fizeram o primeiro culto, iniciando o trabalho pentecostal no Distrito Federal, não é? O pastor Albino também estava lá nesse culto. O pastor Albino, muito conhecido nosso, deixou muita saudade, né? E esposo da irmã Isolina Boaventura. O pastor Albino também foi senador da República, não é? Então esses aí são os pastores. O quarto pastor foi o pastor Jaime, que era meu tio avô, irmão da minha avó, e a esposa do pastor Jaime era a missionária Gomélia. E não podemos também deixar de homenagear o nosso bispo Abigail, não é? A nossa bispa Naí, pelo grande legado deles, em prol também da Assembleia de Deus no estado de Goiás. Vamos dar uma salva de palmas para esse casal abençoados, não é? São merecedores, né? Do nosso legado, do nosso respeito. Meus queridos, então está aí, eu trouxe para vocês, né? Um pouco da história, porque nós vamos falar esse trimestre sobre o movimento pentecostal. E eu gostaria, tinha até pedido já o superintendente, tinha falado com o pastor Abinaí também. Eu agradeço vocês por ter me dado essa oportunidade para a gente fazer essa introdução, não é? E eu creio que agora vocês nunca mais vão esquecer. Se alguém perguntar para vocês, quem fundou a Assembleia de Deus em Goiás? Vocês vão falar na ponta da língua. Pastor Antônio Moreira, 1936. Oh, glória a Deus, aleluia, não é? Que bom, não é? Nós estamos aqui para falarmos sobre essas questões. Agora nós vamos falar um pouco dos tópicos da lição de hoje. Essa lição de hoje, ela fala sobre a descida do Espírito Santo, não é? Quando nós falamos em descida do Espírito Santo,
nós lembramos de quê? Nós lembramos do dia de Pentecostes, quando Deus derramou, não é, o avivamento ali. Mas antes de falarmos de dia de Pentecostes, nós temos que ter em mente que lá no Antigo Testamento já existia a manifestação do Espírito Santo. A primeira menção que nós temos, meus queridos, da manifestação do Espírito Santo está lá no Gênesis. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus está ali. Qual que era a função do Espírito de Deus ali? Qual que era a função do Espírito Santo ali? A função do Espírito Santo ali era trazer o quê? Ordem ao caos. Repita comigo: trazer ordem ao caos. O Espírito Santo traz ordem ao caos. Glória a Deus. Onde está bagunçado, o Espírito Santo arruma. Onde está desmantelado, o Espírito Santo ajeita. Onde está errado, o Espírito Santo conserta. E ali no Gênesis, ali é do hebraico ruá, vento, né? O Espírito Santo estava ali como vento, soprando, não é? Soprando para trazer o quê? Para trazer ordem ao caos. O Espírito Santo tem muitos símbolos na Bíblia, né? O vento é um símbolo do Espírito Santo, a pomba é símbolo do Espírito Santo, a chuva é símbolo do Espírito Santo, a água é símbolo do Espírito Santo, o fogo é símbolo do Espírito Santo, o azeite é fogo do Espírito, é símbolo do Espírito Santo. Esses simbolismos aí representam o quê? Um símbolo do Espírito Santo. E lá em Gênesis o Espírito Santo já aparece, trazendo ordem ao caos. Aqui no item 1 da revista está dizendo que é promessa. Tudo aquilo, meus queridos, que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que Deus promete é cumprir. Se é Deus que falou, Ele vai cumprir. Agora, tudo acontece não no meu tempo, mas no tempo de Deus. E Deus já havia prometido há séculos que derramaria o quê? Do Espírito de Deus sobre os seus servos. E tem um profeta, que ele é chamado na Bíblia aí, não é? Que nós podemos chamá-lo, alguns teólogos chamam de profeta do avivamento. E o profeta do avivamento é quem? Joel, não é? Olha o que Joel profetizou. Coloque aí na mídia, por gentileza. Joel 2, 28 e 29. Vamos conferir lá. Joel 2, 28 e 29. Por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Olha lá. E há de ser que depois daqueles dias que Joel estava vivendo, quer dizer, era promessa. Viria, aconteceria como aconteceu. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Glória a Deus. Então o profeta Joel já tinha profetizado centenas de anos antes que Jesus derramaria do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo também, no tópico 1, 2, está dizendo que o papel do Espírito Santo é de ser o quê? Consolador. Glória a Jesus. Às vezes ao longo da nossa caminhada cristã, às vezes ao longo da nossa jornada, nós passamos por crises existenciais, nós passamos às vezes por momentos tão difíceis das nossas vidas, mas nesse momento nós temos alguém que está ao nosso lado, nos consolando. Esse é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ele é o nosso Consolador. Coloca para mim aí, Romanos 8, 26. Um dos papéis do Consolador. O que Ele faz por mim e por você? Veja esse versículo. E da mesma maneira também o Espírito Santo, o que Ele faz?
ajuda as nossas fraquezas. Glória a Jesus. Se você por acaso está fraco nessa manhã, o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui para te fortalecer e para me fortalecer. Aleluia. Que você possa, que nós possamos nessa manhã, meus queridos, receber o avivamento de Samambaia. Aleluia. Receber o avivamento, da Rua Azusa, e fazer desse avivamento a continuidade em nossas vidas. Esse é o propósito de Deus para nós. E lá está dizendo, coloca lá de novo, por gentileza, Romanos 8:26. Porque não sabemos o que havemos de pedir. A Bíblia diz que nós pedimos e pedimos mal, porque não sabemos orar. Mas o Espírito de Deus, olha lá, o Espírito Santo, o mesmo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Inexprimíveis é aquilo que não se expressa, E muitas vezes nós precisamos dessa ajuda. O Consolador, Ele nos ajuda e Ele intercede por nós. Às vezes nós estamos num momento tão difícil da nossa vida, que às vezes nós não temos possibilidade de orar. Já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo, Às vezes a angústia, pastora Glaucia, é tão grande, A tristeza, a luta, e ali nós vamos ajoelhar e às vezes nós só gememos, nós não damos conta de orar. Mas naquele momento o Espírito Santo está ali, glória a Deus, E Ele intercede por nós diante do Pai. Ele diz, olha Pai, está aqui teu servo, ajuda ele, levanta ele, restaura ele, aviva ele, transforma ele. E Ele faz, porque Ele é o Consolador. Jesus Cristo falou, olha, eu não vos deixarei órfãos, enviarei para vós outros o Consolador, e Ele vos guiará em toda a verdade. Glória a Deus pelo nosso Consolador. Graças a Deus por isso. E prosseguindo, meus queridos, aí no tópico da lição 1.3 vai dizer assim: cheios do Espírito Santo. E uma vez cheio do Espírito Santo, precisamos ser o quê? Testemunhas. Oh, glória a Deus. Testemunha Marte. Já pensou, hein? Olha o peso que cai sobre eu e sobre você. Testemunha, ele tem que testemunhar ao ponto dele morrer, não é? Ao ponto dele morrer. Tem um versículo em Apocalipse que diz assim: eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho de não amarem as suas vidas até a morte. Quantos querem ser testemunha desse Jesus maravilhoso? Seja testemunha, Que o nosso testemunho possa não só convencer, mas arrastar. Não é assim? Diz que a palavra convence, o testemunho arrasta. Projeta para nós aí Atos 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que desceu lá no dia de Pentecostes. E depois de cheio do Espírito Santo, o que vai acontecer conosco? Ser-me-eis testemunhas. Oh, glória a Deus. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Ser testemunha em Jerusalém é muito bom, Todos gostam de ser testemunha em Jerusalém. Pastor Lucas? Jerusalém tem pão, Jerusalém tem mel, Jerusalém tem mesa farta, Jerusalém tem zona de conforto. Mas a Bíblia diz, Jesus falou, olha, não é só em Jerusalém não, vai mais adiante, Samaria. Samaria tem os crentes pepinos, Aqueles crentes que não gostam de judeu, aqueles crentes que falam que tem que adorar no monte, aquele povo tribuloso. E tem que ir até os confins da terra. Eu louvo a Deus, porque essa igreja faz missões. Louvamos a Deus que o nosso pastor tem visão missionária. E nós podemos dizer isso, Somos testemunhas aqui em Jerusalém, mas enquanto estamos aqui em Jerusalém, quantas congregações, pastor, em Goiânia? Só em Goiânia são quantas, meu querido? 190. Goiânia.
e ao redor do mundo, na Ásia, na Europa, é isso aí. Então o Espírito Santo, ele te enche, ele nos enche para quê? Para que nós possamos ser testemunha, mas não só em Jerusalém, não é? Não só em Jerusalém, mas até aos confins do mundo, até os confins da terra. O item 2 diz o seguinte: o Espírito Santo, ele nos dá o quê? Poder. Poder é o quê? Autoridade. Autoridade. Dar-lhe-eis autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Jesus Cristo, quando estava prestes a ser assunto ao céu, ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O meu nome é o aval. Com o nome de Jesus nós temos um aval muito forte, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Então o Espírito de Deus nos dá autoridade. A nossa autoridade vem do Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus começou a pregar lá na Galileia, alguém disse: o ensino dele é diferente, porque ele não ensina igual os escribas e fariseus. Olha só, né? Que maravilha. Ele ensina como quem tem autoridade. Glória a Deus. Que nessa manhã o Espírito de Deus possa nos revestir dessa autoridade, para ganhar almas, para curar os enfermos, né? Para sermos cada dia mais cheios desse Espírito Santo maravilhoso. Sair da zona de conforto, aqui ele está dizendo. A Bíblia, ela é cheia de verbos. Acho muito interessante isso na Bíblia. Ela é cheia de verbos sempre no imperativo, né? Vai, levanta, anda, acorde, prossiga. Não é? A Bíblia sempre está mandando a gente tomar alguma decisão. Quem é cheio do Espírito Santo está sempre decidido a fazer alguma coisa para Jesus. Ele nunca fala não, né? Ele sempre diz sim. Glória a Deus, aleluias. 2.3: quem convence é o Espírito Santo. Nós pregamos, o Espírito Santo convence. Nós falamos, o Espírito Santo convence. Nós oramos, o Espírito Santo convence. Nós temos Ele, e Ele está conosco para nos dirigir sempre, sempre e sempre. E o 3.3 da lição fala de que o Espírito Santo, ele nos capacita. Tem uma frase que eu gosto muito: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Aleluia. Repete essa frase comigo: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Quantos são chamados? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você é chamado para o avivamento, e Deus não vai derramar avivamento nesses últimos dias, porque Ele já derramou. O avivamento já está aqui. Vamos buscá-lo e sermos cheios do Espírito Santo. Quem pode dar um glória a Deus aí para Jesus? Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Vamos orar ao Senhor. Eu quero desde já agradecer aqui pastor Oides, superintendente da escola, o superintendente, por essa rica e honrosa oportunidade. Agradecer também vocês por me suportar aqui esses minutos, e que Deus possa continuar nos dando graça, né? E que nós possamos esse ano e todos os anos sermos avivados. Que o avivamento, né, da Rua Azusa, que o avivamento de Matilde Pausen, que o avivamento de Antônio Moreira, que o avivamento de Antônio Inácio, que o avivamento de Jaime Antônio de Souza, que o avivamento de Divino Gonçalves, que o avivamento da Bispa Naí, do Bispo Abigail, né? Que o avivamento do pastor Abinaí, da pastora Meire, que o avivamento dessa igreja possa expandir pelo mundo cada dia mais, e que nós possamos ser conhecidos como uma igreja avivada e cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Levanta a sua mão e agradeça a Deus. Vamos pedir para Ele que nos avive cada dia mais. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Meu Deus, eu te agradeço, ó Deus, por essa rica oportunidade de estarmos, ó Deus, nessa manhã tão gloriosa, falando, ó Deus, do avivamento. Senhor, que este avivamento possa cada dia mais, ó Pai, invadir, extrapolar nossa alma. Senhor, que esse avivamento possa continuar ganhando almas, como nós temos visto, almas e almas se rendendo aos teus pés nesse lugar. Jesus, que o avivamento traga também a cura divina para os que estão enfermos, Pai. Que o avivamento traga também a cura espiritual da alma. Senhor, que o avivamento traga também, ó Deus, arrependimento, consciência de arrependimento. Que o avivamento traga perdão, que o avivamento traga